Bom, boa noite, pessoal, para quem está chegando agora. Já tinha o pessoal na sala aí, eu estava testando aqui os meus apetrechos desenhais aqui, mas assim, eu não consegui aprender a desenhar direito com a mesa digitalizadora. Estou tendo a maior dificuldade de fazer as transparências para vocês, mas a gente vai aos poucos, né, melhorando. A aula de vocês é álgebra linear, né? Então, na aula passada, a gente gastou uma boa parte do tempo explicando mais ou menos como ia ministrar a aula. Eu lembro que eu deixei uma brincadeira lá, né, de um exercício para a gente ver o campo de futebol, né? Não sei se vocês lembram. Mas se vocês não lembram, não tem problema que eu vou apresentar agora para vocês. De novo, para a gente lembrar. Tá? Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho das áreas da matemática. Tá? Eu mudei a cor de fundo aqui, e daí já mudou tudo. Tá? Eu falei que tinha coisas que eram variáveis, incógnitas. A gente falou um pouquinho de geometria, de aritmética e da álgebra, compondo, né, as partes da matemática mais comuns. Falei que matemática era uma ciência do raciocínio lógico, tá? E falei que a álgebra tem a função de generalizar as coisas para que a gente consiga entender, tá? E é uma linguagem matemática baseada no raciocínio e na lógica, tá? Daí até brinquei e dei um exercício para vocês. Deixa eu aumentar aqui esse negócio aqui para mim, ficar melhor aqui para mim. Tá? Por exemplo, num campo de futebol, né, as linhas laterais, tá, tem comprimento de 42 metros a mais que a medida das linhas de fundo. Tá? Daí a gente está brincando, a gente tem que escrever uma expressão algébrica, um modelo matemático que traduza, né, o perímetro e a área, além de calcular a diagonal desse campo. Bom, como que a gente faz isso? Bom, para a gente fazer isso, a gente tem que, primeiro, entender o que o problema está pedindo e traduzir isso daí em matemática, né? E para traduzir as coisas para matemática, eu lembro, nossa, ficou horrível aqui, né? Tá? Que a gente fez esse exercíciozinho aqui brincando, né? Tipo assim, a língua portuguesa, você diz assim, o dobro de 3. Em matemática, para você dizer essa mesma coisa, é você colocar 2 vezes 3, triplo de 5, 3 vezes 5, o produto de 4 e 7, 4 vezes 7, a metade de um número, né? Pega um número qualquer, um x, n, tá? A metade dele é ele dividido por 2, e assim vai, tá? Então, daí a gente foi para ver o que, que era a equação, né? Ficou horrível esse negócio aqui, mas tudo bem. A equação, depois eu passo no Word para vocês certinho. A equação, então, é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Tá? Equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade, ou seja, é alguma coisa igual a alguma coisa. E ela foi criada para ajudar a gente a encontrar soluções para problemas. Tá? Nos quais, geralmente, um número, ou dois, ou três, não são números conhecidos nesse problema. Por exemplo, lá na Wikipédia, ele falou assim, ó, sabendo que a soma de dois números consecutivos é igual a 11, é possível encontrar esses dois números por meio de equações, vocês concordam? Então, daí como que funciona esse negócio aqui? Por exemplo, você pega um número, tá? Deve ter alguém entrando com o negócio de fora, né? O André, né? Vai ficar com falta. Tá? Mas beleza. Onde eu estava? Beleza. Então, por exemplo, você pega um número qualquer, tá? Eu coloquei a N aqui de bobeira, podia colocar qualquer símbolo, tá? Porque na realidade esse símbolo a gente não sabe o que é, tá? Coloquei um outro símbolo aqui
E dei a entender que esse outro símbolo é esse mais um, porque o número consecutivo é o próprio número mais uma unidade dele, tá? Igual a 11, que é o que o problema está pedindo. Então, você pegar n mais 1 igual a 11, tá? Você fazendo algebricamente isso daqui, você vai dizer que você tem 2n mais 1 igual a 11, tá? Ou 2n igual a 10. Não é menos, é igual. Por quê? Porque você subtrai um desse lado da igualdade e subtrai um desse outro lado da igualdade. Isso é matemática básica, né? A gente, desde o terceiro ano primário, que a gente vem fazendo as contas desse jeito. O maior problema nosso é que, às vezes, a gente esquece as coisas. Porque a gente esquece porque a gente não usa muito, tá? Mas, de qualquer maneira, se eu fizer essa equação aqui, se eu descobrir o n, já ficou fácil para mim, porque se n é igual a 5, o n mais 1 é o 5 mais uma unidade, que é igual a 6. Portanto, os números dessa solicitação aqui, desse problema que a gente tem, são 5 e 6. Tá? Bem simplesinho. Tá? Então, toda igualdade, toda equação possui uma igualdade e uma incógnita, onde a incógnita é o que a gente quer saber. Tá? Mas tem vários tipos de equação. A gente tem equações que a gente diz de primeiro grau, tá? Que são equações onde as variáveis da equação, ou as incógnitas, ou os números que a gente substituiu por letras por cada álgebra, são de primeiro grau, ou seja, não tem nenhuma multiplicação entre essas variáveis, tá? Já existem também outros tipos de equações que a gente chama de equações quadráticas, tá? Que são as equações que a gente chama de segundo grau, tá? Onde, por exemplo, a variável x aqui, ó, ela está multiplicando ela mesma, né? Então é x vezes x, que a gente representa por x ao quadrado, tá? Essas são o que a gente chama de equações quadráticas. Também tem equações de terceiro grau, por exemplo, tá? Que são as equações cúbicas, ou seja, a gente tem, ó, por exemplo, o x, tá? Multiplicando ele 3 vezes, né? X vezes x vezes x, tá? A gente tem outro x aqui, ó, que é quadrático. Mas como que você define, então, que essa equação aqui, ela é cúbica e não quadrática? Porque a gente sempre pega a variável de maior expoente para determinar o tipo de equação que é, tá? E por que é equação? Equação significa equalizar, né? Significa que a gente tem um membro de um lado e a gente tem que igualar isso a outro membro de outro lado, tá? Coisinha simples também, né, moçada? Ah, e se eu pegasse, por exemplo, essa equação, eu vou até copiar ela daqui e vou escrever de outro jeito, só para a gente entender melhor aqui, ó, tá? Pegando a mesma equação, só que em vez de ser zero aqui, eu coloco 8, tá? Isso daqui continua sendo uma equação. Eu tenho que igualar esse termo, né, essa expressão algébrica, vamos dizer assim, a 8, tá? Mas como que a gente faz isso daí? Bom, a gente sabe que é uma igualdade. Em princípio, a gente nunca aprendeu, poucas pessoas aprenderam assim, tá? Porque ele sempre fala, você pega, se está somando aqui, você passa subtraindo para cá e resolve. Não é bem assim. O problema aqui de uma equação é assim, a regra é você fazer de um lado a mesma coisa que você faz do outro. Porque se é uma igualdade, tá? Uma igualdade, por exemplo, se eu pegar a igualdade e somar menos 4 desse lado aqui, tá? Se eu somar menos 4 desse lado,
tá? Para se continuar sendo uma igualdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar menos 4 desse lado também, tá? Então, se eu somar menos 4 desse lado e menos 4 desse lado, da igualdade, significa que eu estou continuando fazer a igualdade ficar igual, não é assim? Então, beleza, dá para fazer isso. Aqui, eu cancelaria esses dois negócios aqui, porque mais 4 menos 4 ficaria zero. E aqui, 8 mais menos 4 costuma dar, se eu não errar nas contas, 4. Tá? Ou seja, quando você vai reduzindo a igualdade, ou você vai fazendo operações, tá? Numa equação, o que você faz? A conta que você faz desse lado aqui, você tem que fazer desse lado também para manter essa equivalência, essa igualdade. Tá? Por exemplo, o 2x está aqui, tá? Não é que eu passo para o lado de cá fazendo menos x esse 2x. Não, eu tenho que fazer a mesma coisa. Tá? Eu teria que somar menos 2x aqui. Tá? Para cancelar, né, o 2x. Tá? Ó, eu somaria menos 2x desse lado. Tá? E como eu somei menos 2x desse lado, tá? Eu somo menos 2x desse lado. Ah, e se fosse 8x? Ah, tudo bem, eu somaria 8x aqui, menos 8x aqui, tá? Então é assim que funciona. E se eu fizer isso daqui, esse 8x eu não consigo fazer nada aqui, porque ele já tem uma variável atrelada, né? É uma coisa composta, é um escalar multiplicando uma variável, tá? Mas aqui eu posso fazer 2x menos 8x é menos 6x. Eu simplesmente escrevi diferente a equação, tá? Vocês concordam comigo que... Deixa eu fazer com a mesma letra aqui. Menos 8, menos 8x. Menos 8x. Tá? Daí eu apago. Ué, o que eu fiz aqui? Putz. Ah, louco, gente! Menos 8x. Tá? O que eu fiz? Nossa, César, você acabou acrescentando o termo, aí ficou mais complexo. Não, não é que ficou complicado. Eu simplesmente somei menos 8x nessa equação e somei menos 8x nessa. Tá? Para manter a igualdade. Porque o que é importante é manter a igualdade. Tá? Então, são essas coisas, mais ou menos, que a gente vai tratar aqui no curso de álgebra. O importante para a gente é que, assim, quando a gente olha essas coisas jogadas do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Essas expressões matemáticas, elas não têm muito sentido, assim, para a gente. E, aliás, uma das coisas que eu acho que mais desanimam os alunos a estudarem matemática é que a gente vê as ferramentas, né? Todas as leis, o que funciona, o que não funciona da matemática, mas a gente só vai ver a aplicação disso daí quando a gente for fazer um estudo assim específico, por exemplo, na física, na ciência da computação, na computação gráfica, né? Na química, provavelmente, na eletricidade. Bom, não deixa de ser física. Mas o que eu quero dizer é assim, essas manipulações das equações algébricas, a gente faz quando a gente vai resolver um problema que existe, né? Um problema real. E daí a gente tem que entender o problema e traduzir o problema para álgebra. Tá? Por exemplo, vamos fazer um negócio mais tranquilo aqui. Pegar uma equação simplesinha assim, ó. Dá uma olhada. Essa equação E esse pornográfico aí? o pornográfico eu vou pôr daqui a pouco. Pornográfica daqui a pouquinho. Primeiro a gente tem que pensar, né? Bom, igualdade a gente já viu o que é e já viu a equação. Essa equação que eu coloquei aqui, ó,
tá? Para a gente começar, que é uma equaçãozinha bem simples, tá? Deixa eu até tirar tá um espaço aqui que tira a cobrinha de baixo, tá? É uma equação super simples, tá? Ela é uma equação de primeiro grau, porque nenhuma variável é multiplicada por ela mesma ou por uma outra variável qualquer, tá? E ela denota uma igualdade. Bom, se eu escrevi desse jeito, tá? Se eu, por exemplo, subtrair x desse lado da equação aqui, né, nesse membro, eu posso subtrair x desse e a igualdade se mantém. Foi o que eu fiz aqui embaixo, tá? Eu simplesmente, ó, tirei o x daqui e coloquei um menos x aqui. Simples. Tá vendo? Matemática não é difícil. É simples. O problema é que às vezes a gente se enrola, tá? Beleza. Mas se eu fiz o x aqui, não é a mesma coisa que eu alterar aqui a ordem dos negócios? Eu não posso escrever essa equação desse mesmo jeito? Posso, né? Eu coloco menos x, isso daqui é um mais 10, não é isso? Mais 10, tá? Eu simplesmente troquei. Eu coloquei y igual a menos x mais 10, que é a mesma coisa que escrever y igual a mais 10 menos x, que é a mesma coisa que escrever x mais y igual a 10. Vocês estão conseguindo ver isso daí de uma maneira fácil? Espero que sim. Alguém pode responder aí? Está muito complicado? O Igor respondeu, eu estou vendo o chat. Bom, beleza. Então, se eu fiz isso daqui não lembra alguma coisa que a gente já viu em física, sei lá onde, tá? Talvez lá em geometria, no terceiro colegial, 50 anos atrás, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas isso daí é uma equação, tá? Que tem um significado matemático, geométrico, inclusive, tá? Isso daí lembra uma equação de reta, tá? Tá? Isso é uma equação de reta, tá? Onde o A é o que a gente chama de aceleração, tá? Portanto, no caso aqui, o A é menos 1, né? Vou lá, menos 1, tá? E o B, tá? Na realidade, é um ponto do Y onde essa reta vai cruzar. Nossa, o que você falou? Não entendi nada, César. Vamos colocar aqui de uma maneira simples para a gente entender. Como que eu faço para colocar isso daqui, ou desenhar isso daqui, chamar essa equação aqui, vou chamar de função para ficar mais fácil, né? Uma função algébrica, né? Tá? Mas como que eu faço para escrever essa equação aqui no gráfico? Como que eu, pornografando isso daqui, como que fica? Bom, é fácil, gente. Para fazer isso, eu tenho que fazer uma tabelinha, tá? E vou apresentar para vocês uma coisa. Apresentar não, vocês já conhecem, né? Vou apresentar para vocês o que a gente chama de plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É uma maneira de você escrever graficamente as funções matemáticas, tá? Eu coloco duas retas que são ortogonais. Ortogonais significa que elas têm 90 graus aqui no cruzamento, tá? Chamo um eixo de x, tá? Chamo o outro eixo de epsilon, não é assim? Tá? Epsilon, tá? Aqui eu graduo essa, essa reta, né, que eu chamei de reta x, tá? Em espaços conhecidos. Deixa eu dar um zoom aqui, moçada, porque senão eu não vou conseguir desenhar. Tá? Em espaços conhecidos ou graduados, tá?
unidades iguais, tá? Opa, desculpa aí. Mas, por favor, imaginem que isso daqui está tudo na mesma distância. Porque isso daqui são unidades de x, valores, tá? Eu posso, inclusive, posso não devo, né? Graduar também para cá, tá? E mais, eu devo também, será que eu consigo? Agrupar, graduar também o eixo dos ys. E para baixo também, tá? Veja bem, se eu tiver trabalhando com os números reais, tá? Então, vou escrever aqui R de real, tá? E eu falar que cada espaçozinho desse daqui vale, sei lá, uma unidade, então aqui eu poderia, se Deus quiser, eu conseguir escrever aqui, pequenininho, 1, 2, eu vou acertar, tá? 3, 4, 5, opa, 5, e assim por diante, certo? E eu posso também escrever do lado de cá, porque é reais, né? Se eu considerar que aqui, ó, que é um ponto bem importante para a gente, que é o cruzamento dessas duas retas, chamado de zero, né? Para cá eu consigo escrever os números diferentes, né? Assim, só que com um negócio negativo, né? Menos 5, menos 4. Opa, desculpa aí. Tá muito lento, gente. Só espera um pouquinho aí, que é tanta informação. Tranquilo, professor. Né? Não vai ser tão simples assim o negócio, tá? Vai complicar um pouquinho. Mas por enquanto, né? Vamos fazer levinho, porque a gente está revisando coisas que na cabeça da gente parece que estão claras, mas às vezes não estão tão claras assim, tá? Só para entender, tá? Ah, mas não está certinho, não está certinho, mas faz de conta que tá. Beleza? Deu para entender mais ou menos qual que é a ideia, né? Aí. E a gente faz isso para o Y também. Bom, se a gente fez essas duas coisas aqui, tá? Essa construção aqui, claro, se você for em matemática básica, inclusive eu vou pegar um texto aí, sei lá, eu vou procurar na internet alguma coisa simples para passar para vocês. Eu apresento lhes o plano cartesiano, tá? Descartes, lá em 1900, 1800, 700 e bola, sei lá quando, que inventou esse negócio aí e ajuda a gente pra caramba, tá? E não só aqui, né, na álgebra linear, isso daí vai nos ajudar lá na frente também, quando a gente for ver multimídia, computação gráfica, etc, etc. É tudo assim que funciona as coisas, tá? E olha só que legal, para eu então pegar essa equaçãozinha que eu fiz aqui, ó, y igual a menos x mais 10, tá? Eu posso fazer isso porque é uma igualdade, concorda? Se eu colocar um valor de y aqui, obviamente eu tiro o valor de x, não é assim? Ou, se isso descreve uma função, uma reta, tá? Eu consigo definir a reta montando uma tabelinha. Então, se eu fizer uma tabelinha sem preenchimento aqui, tá? Chamar XY. Eu acho que eu estou nervoso. Tem muita coisa para falar em pouco tempo, né?
Eu poderia ter feito antes, vamos colocar assim, x e y. Ó, eu vou montar um desenho aqui, levando em consideração essa graduação de uma unidade, tanto para y quanto para x, tá bom? E estou trabalhando com números reais. Então vamos fazer assim. Se eu colocar, por exemplo, x igual a zero, zero, tá? Eu tenho que vir aqui e ver onde que é x igual a zero. Onde x é igual a zero? X igual a zero, eu vou pegar um monte de pontinho aqui. X igual a zero. Vou pegar uma bolotinha aqui, olha que bonitinho. Tá? Vou pôr pontão grande assim para a gente ver. Ó, x igual a zero é aqui, não é? X igual a zero. Foi isso que eu marquei no gráfico. Só que se eu vier nessa equação aqui, ó, se o x for igual a zero, quanto que vai ser o y? É só substituir. Ó, menos zero mais 10, o y vai valer quanto? O y tem que ser igual a menos zero mais 10, não é isso? Menos zero mais 10, se na minha cabeça eu ainda não tiver variando que eu diz variando é coisa de velho, né? Se eu não tiver retardado com Alzheimer, é para ser 10, certo? Bom, se o x é zero, o y é 10. Bom, onde que eu vou marcar? Eu vou ter que pegar a bolinha e ir no y e marcar o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que bonitinho. Tá? E são dois, né? Porque são. Você concorda comigo que são. Tem o Y e tem o X. Então são duas marcações. Certo? Beleza. Se eu pegar, por exemplo, o X valendo 2, eu vou pular para não ficar tão. Tá? Se eu colocar X valendo 2 aqui, quanto que vai valer o Y? Aqui, ó. Menos 2 mais 10. O Y vale 8. 8. Então, vou pular mais aqui, ó. E vou fazer o x valer 5. Tá? 5. Tá? Se o x vai valer 5, quanto que vai valer o y? Menos 5 mais 10. Menos 5 mais 10 vai dar 5. É isso? Bom, vamos marcar aqui que eu não marquei. Vou pegar outra bolinha. Tá? Vou marcar de outra cor aqui para não confundir a cabeça opa, não é essa aqui. Para não confundir a cabeça da gente. Ficou assim legal. Então vamos lá. X2 tá aqui. Marquei o X2, certo? Y vai valer 8. Tá? 8. Aqui. Tá? X5. Eu vou pegar a mesma cor para não diferenciar o negócio. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos aqui. Tá? Vai valer 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Tá? Beleza. Olha que legal. Eu estou pegando os números aqui e estou fazendo uma relação entre eles, entre x e y. Calma aí que não foi bem o que eu queria. Tá? E essa relação vai me traçar aqui uma reta. Tá? Uma reta. Estou meio fora aqui, mas vocês acreditem em mim, tá bom? Uma reta com espessura bem gorda aqui.
Tá? Teoricamente era para ser uma reta certinha aqui, tá? Se tivesse desenhado tudo certinho. E essa equação, então, que é uma equação da reta, ela diz alguma coisa para gente. Primeiro, tá? Que ela tem o que a gente chama de inclinação negativa, tá? Se fosse positivo aqui, seria uma outra reta no outro sentido. Por exemplo, uma reta assim. Pô, César, mas por que que você está mostrando tudo isso? Eu vou explicar para vocês, tá? Vamos pegar uma outra equação tão simples quanto essa, tá? Eu vou fazer mais rápido isso daqui. Vamos pegar bem fácil aqui. Assim, ó, x menos y igual a 2, tá? Bom, o fato é que se eu pegar esse x menos y igual a 2, se a gente for fazer as contas, vai ser a mesma coisa, né? Como que eu faço aqui? Eu deixo menos y de um lado, tá? E somo menos x dos dois lados, para sumir com x. Menos x, né? Mais 2. Concorda? Ó, eu somei menos x aqui, sumiu. Tá? Eu somei menos x aqui, ficou assim. Tá? Só que eu tenho menos y. Bom, menos y é igual a menos x mais 2. Como que eu faço para tirar esse menos aqui? A gente sabe que na frente tem o 1 aqui, né? Não é assim? Tá. Então, eu posso multiplicar as duas partes da equação por menos 1. Concorda? Se eu multiplicar aqui por menos 1 vezes menos 1 vai ficar mais 1y. Certo? Do outro lado, eu tenho que fazer a mesma coisa. Menos 1x vezes menos 1 vai dar 1x. Mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Tá? O que, que eu tenho aqui? Bom, parece-me, né, pelo que eu estou fazendo, parece-me que é uma outra reta, né? Então, eu vou aproveitar essa negócio inteiro aqui, tá? Inclusive a tabelinha. Tá? Só que eu vou apagar esses valores aqui e vou trabalhar com outros valores, tá? De x e y, né? Ou de x para descobrir o y. Tá? E a gente vai ver que vai dar uma outra reta. Por exemplo, sei lá, vou pegar um x menos 2, tá? Um x menos 2 aqui, ó, tá? E um y, quanto que vai dar? X menos 2, tá? X menos 2. Menos 2 vai dar menos 4, tá? Beleza, então o meu y seria aqui. De vez em quando eu pego os negócios aqui, né? Se eu achar o ponto, né, referente, que diz respeito a esse ponto e esse ponto aqui, tá? Eu vou ter que fazer como eu fiz lá no outro negócio, né? Eu vou estender isso daqui aqui. Acho que eu não expliquei para vocês que eu achei tão simples, mas eu acho que vocês entenderam, né? Como que coloca as coisas no gráfico. Né? Tá? Então, eu vou pegar a bolinha, bolotinha aqui, tá? E vou pintar de vermelho. Vou colocar aqui, ó.
Olha que bonitinho. Tá. Agora, se eu escolher um x menos 6, por exemplo, vamos ver quanto dá. Menos 6 menos 2 dá menos 8. Menos 8. Certo? Então, se eu pegar o x menos 6, x menos 6, que é aqui, mais ou menos, tá? Vai dar y menos 8. 5, 6, 7, 8, tá? Se eu pegar esse negócio aqui, tá? Pegar esse negócio aqui, peguei tudo? Nossa Senhora, que bonito, que bonito. Bonito pra caramba. Bonito pra caramba. Tá? Deixa eu pegar só esse aqui. Tá muito lento, gente? Ah, desculpa aí, mas é que... Ah, olha que legal. Vai ser esse ponto aqui. Bom, mas eu vou pegar um x mais 8 aqui. Tá? Porque parece que eu estou pegando só valores negativos, né? Vamos pegar um mais 8 aqui. X 8. Tá? Se eu pegar x8, x8 é essa bolinha, né? X8 vai dar 8 menos 2, 6. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ou menos aqui. Então, se eu fizer projeção para cá, só para ficar mais ou menos, tá? E agora que vai ser o negócio mais legal de todas as coisas, tá? Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem aqui também é uma reta com aceleração positiva, tá? Ela foi montada atribuindo valores de x e descobrindo o valor do y, tá? E ela provavelmente era para ser aqui. Vou dar uma corrigidinha aqui. Tá? Só para brincar de dar certas coisas, tá? Bom, não sei se vocês estão percebendo, mas em um momento da vida dessas duas retas aqui, tanto a que foi gerada por essa equação, quanto a que foi gerada por aquela outra equação, tá? Tem um lugarzinho aqui que elas se cruzam, concorda? Esse lugarzinho que elas se cruzam aqui, tá? É um lugar comum a essas duas retas. Ou seja, esse pontinho, que eu vou chamar de ponto cor de rosinha, tá? É um ponto que ele é teoricamente comum tanto a essa equação quanto a essa equação, tá? Veja bem, significa dizer, tá, que quando isso, tá, for igual, tá, a isso, tá? Eu tenho um monte de igualdade aqui, tá? Mas é para a gente entender. A gente vai achar um valor de x, um único valor de x, tá? E um único valor de y, que pode ser esse daqui, tá? Que satisfaça essa igualdade toda aqui. Ou seja, que é esse pontinho cor-de-rosa. E como que a gente faz para fazer isso? Através do que a gente chama de sistemas
tá? Lineares. Tá? Não sei se ficou claro para vocês. Então, a metodologia para a gente... Por que a gente resolve sistemas lineares? A gente resolve sistemas lineares, tá? Para descobrir pontos que pertencem tanto a uma equação quanto a outra equação. E como que a gente escreve isso daí, então, para resolver matematicamente, né? Matematicamente, tá? Você costuma colocar, vamos ver se eu tenho a forma aqui. Pô, sacanagem, né? Não ter esses negócios aqui, cara. Inserir símbolo de equação. Não. Vou precisar de uma chave. Então, vou colocar essa chave aqui, então. Tá? Só que eu vou ter que aumentar pra caramba isso daqui. Tá? E daí eu pego essa equação aqui, copiar. Vou colocar uma caixa de texto aqui fora, para ficar bonitinho. Então também não precisava aumentar tanto assim. E pego essa outra coisa aqui, qual que é? Eu não lembro qual que eu peguei primeiro. Poxa, César, mas até agora eu não fiz conta nenhuma, graças a Deus. A gente não está fazendo conta porque o computador faz a conta para a gente. Né? Quando a gente faz conta, a probabilidade da gente errar é muito grande, não é? Porque a gente não presta atenção no sinal, né? A gente faz aquelas cagadas de sempre. Né? Mas veja bem, uma maneira de entender o que a gente fez aqui no gráfico, que é achar o ponto comum entre essas duas equações, né? Que é esse ponto aqui, tá? A gente fez através desse sistema, né? E daí você vai lembrar da 7ª série lá, que para resolver esse sistema é muito fácil, né? Por exemplo, ó, se você somar esses dois termos aqui, você some com o y, concorda? É só somar essas duas equações, tá? Você soma x mais x, vai dar 2x. Vou colocar a resposta aqui embaixo para a gente ver. Ó, somando. Estou fazendo uma soma. X mais x, 2x. Certo? Y menos y, 0y. Tá? 0y. 10 mais 2 costuma dar 12. Bom, se eu tenho aqui 2x igual a 12, fatalmente eu tenho que x igual a 12, tá? Dividido por 2. O que é esse dividido por 2? É que eu quero achar x, o valor de x que satisfaça essas duas equações. Tá? Então, eu pego e divido aqui por 2. Se eu dividir por 2 desse lado, eu tenho que dividir por 2 desse lado. Tá? Portanto, x igual a 6. Tá? Esse é o método para fazer isso daqui. X igual a 6. Tá, beleza. Bom, se eu tenho x igual a 6, eu posso ir em qualquer uma dessas duas equações aqui e substituir o 6 aqui, que é o x, pelo x daqui. Por exemplo, eu vou pegar esse 6 aqui, pintar ele de azul, tá? E vou substituir aqui, ó. 6 azul. É isso que eu fiz. Significa que 6 mais y é igual a 10. Se eu subtrair 6 daqui e 6 daqui, eu obtenho
que o meu y é igual a 4, se eu não errei. Tá? Portanto, veja bem, para eu conseguir esse pontinho aqui, qual pontinho? Esse pontinho cor-de-rosa, que faz parte das duas equações que a gente fez, esse pontinho cor-de-rosa vai estar exatamente, se eu não errar milimetricamente a reta, sabe, os pontinhos certinho, vai estar exatamente nas coordenadas x igual a 6, y igual a 4. Tá? Aqui deve ser y igual a 4, 1, 2, 3, 4, que é aqui, né? E aqui 6. Tá meio tortinho, mas na realidade a resposta é exatamente essa. Tá? Então, quando a gente tem um sistema linear, na realidade, o que a gente está resolvendo é exatamente isso. Tá? Só que tem alguns problemas, que nada é tão fácil na vida da gente. Se fosse, a gente não estaria aí estudando, certo? Tá? A gente tem que descobrir, por enquanto, se esses sistemas, se eles têm soluções. Por quê? Tem sistemas que a gente vai chegar em algumas respostas absurdas. Tá? Veja bem, imagina duas retas, tá? E eu vou voltar aqui no plano cartesiano que eu desenhei. Poxa, eu devia ter juntado lá também, né? Qual que tem menos pontinhos? Esse cara aqui mesmo. Ctrl C. Tá. Ctrl V. Veja o que pode acontecer. Eu posso ter uma situação qualquer, tá? Que eu tenho, por exemplo, uma solução assim. Uma solução desse jeito. Duas retas assim. Veja bem, se vocês enxergarem essas duas retas aqui, vocês conseguem verificar que nem com reza brava, nem se eu juntar todas as religiões que tem no mundo e pedir para fazer uma oração, essas duas retas aqui vai ter um ponto comum a elas duas? Vocês concordam comigo? Por quê? Porque se eu tiver essa reta e essa reta aqui, tá? Elas nunca vão ter pontos comuns entre as duas, porque elas são paralelas. E não importa, né? Para qualquer reta que eu colocar aqui, ó, tá? Que seja um pouquinho, ela não vai ter. Bom, essa reta também, por exemplo, detalhe, né? E se ela fosse um pouquinho inclinada assim? Opa, daí já começa a ficar melhor para nós, né? Ela vai se encontrar lá embaixo, tá? Lá no subsolo da minha mansão. Mas elas vão se encontrar, dependendo, né, do ângulo que ela tiver, ela vai. Mas se elas forem paralelas, que foi o que eu desenhei, elas nunca vão se encontrar, tá? Essa é uma possível solução, né? A gente encontrar que o sistema não tem nenhum ponto em comum. Ou seja, uma equação dessas duas, né, ela não tem um ponto em comum. Tem um outro tipo, por exemplo,
que eu tenho as duas retas, eu vou mudar de cor aqui para vocês entenderem, tá? E as duas retas são assim, ó, tá? Vou desenhar um pouquinho torto, assim, só para você ver que tem que estar junto, tá? Bom, isso daqui, elas são coincidentes, concorda? Então, significa que qualquer ponto, qualquer x e qualquer y que eu pegar nessas duas equações, por exemplo, se fosse essa solução, qualquer um dos pontos que eu pôr aqui vai dar sempre em cima da mesma reta. Olha que legal. Tá? E por que que isso acontece? Bom, primeira coisa que vai começar a complicar a vida da gente é a nomenclatura, né? Porque quando eu coloco um ponto baseado em x, y, como que eu escrevo ele? Tá? Tem várias maneiras de escrever. Uma das maneiras, tá, é você abrir um parênteses, colocar sempre a coordenada x, opa, abrir um parênteses não é 9. Colocar uma coordenada x separado por uma vírgula, a coordenada y. Tá? Sempre nessa ordem. Tá? Então, qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto nessa reta, ou qualquer ponto em qualquer uma dessas duas retas que eu colocar, tá? Ele vai ser definido, tá? Por um par ordenado XY, tá? Mas eu já falei também para vocês, eu não lembro se eu falei, tá? Existe outra maneira de escrever isso daí também, tá? Você coloca o X em cima, tá? E coloca o Y embaixo, tá? Fecha parênteses. Só que o que acontece é que esse parentesão aqui, ó, ele tem que ficar maior. Ixi, vai ficar uma porcaria isso daqui. Ctrl X, Ctrl V. Vai ter que montar as coisas, né? Ai, meu Deus do céu! Um dia Deus me permitirá que eu aprenda a mexer com a caneta lá. Para ficar mais bonito os negócios. Ai, ai. Por isso que eu queria dar aula para vocês aí na lousa. Tá? Ó como eu vou fazer aqui, ó. Para não perder tempo, ó. E agora? Agora tem que passar para trás. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você tá ninja, professor. É? Você tá ninja. Então, tô ninja já no PowerPoint. Mas é isso aí, gente. É o que tem, tá? Uma maneira de escrever, tá? Também é assim. Só que isso daqui a gente vai aprender também, tá? Isso daqui, ó. Isso daqui é um ponto por par ordenado, né? Isso daqui é o que a gente chama de matriz. É uma matriz, né? De uma coluna e duas linhas, tá? Mas a gente consegue determinar um ponto por essa matriz. Ou mais, tem uma outra maneira, a terceira maneira, tá? Que você coloca o ponto aqui, tá? E, por exemplo, você determina ele por vetor. Eu falei para vocês de vetor na aula passada? Cheguei a falar ou não? Não, né? Olha só. O que é o vetor? O vetor é uma flechinha. É uma flechinha que tem um tamanho, né? Um tamanho, uma direção, e geralmente, se ele começar aqui na origem do plano cartesiano, coisa que nem sempre é verdade, por quê? Porque os vetores, eles podem ter vários locais aqui, ó. Por exemplo, o vetor ele pode existir aqui, ó, em qualquer lugar aqui do plano, tá? E depois a gente já vai começar a expandir os conhecimentos. Ó, tudo isso daqui é vetor. Cada vetor significa uma coisa, tá? Mas geralmente o vetor, tá? Ele tem um ponto de origem, tá vendo? Que é esse pontinho aqui. Deixa eu até pegar esse negócio. Nossa Senhora. Tá?
Aqui é um ponto de origem que eu não sei qual é. Aqui deve ser menos 6 menos 3, tá? É esse pontinho aqui. Tá? Que é o 6 menos 6. Puxa, menos 3. Tá? Ele começa nesse pontinho e termina nesse outro pontinho aqui, que deve ser, sei lá, 12 menos 3 menos 6 menos 7. Vou imaginar que seja esse daqui, tá? Olha que legal. E então esse vetor aqui, ele tem um tamanho que é 6 menos 3, é 12 menos 7, menos o 6 menos 3. Dá um tamanho, tá? Se eu chamar isso daqui de ponto A, já misturei tudo, né? Chamar isso daqui de ponto A, chamar isso daqui de B, tá vendo? A e B. Nossa, já é 8 horas, cara, não falei nada ainda para vocês. Que raiva. Tá? Tá? E ele também é expresso por uma coisa que a gente chama de segmento de reta AB. Ou seja, tudo é a mesma coisa. A única diferença são as formas com as quais a gente lida com as coisas. Tá? Por exemplo, esse pontinho aqui, ó, tá? Que é um ponto, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6. Tá? 8, 6. Olha que legal. 8, 6. Tá? Ele também pode ser descrito, né, né, chamado de, por exemplo, Vzinho. Sei lá, os caras inventam aí um vetorzinho V. Só que esse Vzinho aqui, ó, ele tem que ter uma flechinha em cima, que eu não sei fazer. Tá? Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui para ficar legal. Símbolo. Símbolo, 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 símbolo. Ah, vou colocar esse negócio aqui que não é a mesma coisa, mas dá para entender. Tá? Geralmente é um minúsculo. Ah, tá? Ah, é um Uzinho aqui, ó. Esse vetor U. Tá? É uma setinha aqui, tá? Faz de conta que vocês entenderam. Ou seja, a gente pode descrever um ponto, tá? Nesse plano cartesiano de várias maneiras. Vocês lembram que eu falei que o plano cartesiano a gente define no ambiente dos reais? Tá? E beleza, e por que chama plano? Olha que interessante também. Isso é bom a gente já começar a entender. Porque assim, se eu pegar o x aqui, ó, tá? E for pegar essa reta aqui e for desenhando um monte de reta assim, ó, tá? Você vai dizer, nossa, que loucura que você está fazendo. Tá? Você concorda comigo que se eu for desenhando um monte de reta aqui, é como se eu estivesse fazendo um monte de linha no meu caderno, tá? E se eu pintar esse monte de linha aqui, fazer um quadradão, tá? Por exemplo, algo assim, ó. Será que eu consigo fazer transparência? Não. Textura sem preenchimento, mais cores de preenchimento, transparência. Uxa, não é. Não, 100% também não, né?
Olha que bonito. Você consegue ver que isso daqui forma como se fosse um quadrado, e qualquer reta que eu colocar aqui no X, tá? Qualquer reta que eu colocar aqui vai estar contida nesse quadrado, tá? Isso é o que a gente chama de plano. Então, o que que define um plano? Bom, o plano é definido, em princípio, por uma reta, que é a reta x. Então, ele define o plano do x, tá? Só que esse plano do x, ele pode estar assim, chapadão na tela do computador, ou eu posso começar a virar ele em torno do eixo x, né? Fazer um cilindro com ele. Não consigo? Vai depender do ângulo. Para eu travar esse plano, tá? Chapado assim na tela do computador, que nem a gente está vendo, eu pego e faço a mesma coisa com a reta dos y, que infelizmente eu tenho que passar esse plano aqui para trás, enviar para trás. Consigo pegar. Não, é que tem dois planos agora. Tá? Exatamente. Ó. Agora eu pego essa reta aqui, ó, e faço a mesma coisa com ela. Tá? Na realidade, se eu fizer isso para os dois lados, o que, que eu vou estar desenhando? Eu vou estar desenhando um outro quadrado, né? Na vertical agora. Na vertical. Tá? Que vai, de uma certa maneira, se sobrepor a esse plano que eu já tinha definido cor de rosinha na horizontal. Mais cores de preenchimento, transparência, 99%. Então, o que, que eu tenho? Ixi, mas esse 99% não ficou legal, né? Eu tenho, no caso, aí sim, um plano chapado no meu computador, que eu tenho coordenadas x e y, tá? E quando eu faço isso, gente, é por isso que, tá? Aqui, ó. Quando eu faço isso, eu estou colocando um número real em x e um número real em y, e estou criando o que eu chamo de R2, né? Que é o plano formado pela junção do x e do y. Tá? Esse plano, ele é móvel? Ele pode virar, né? Mas para esse plano ficar em R2 ainda, desse jeito, ele tem que virar junto, né? Então, o x e o y, tá, formam o que a gente chama de plano em R2, porque é reais por reais, ou reais vezes reais. Por isso que chama R2. Né? E como que eu defino um ponto, então? Ou um vetor no plano R2? Um vetor no plano R2, ele precisa de apenas duas coordenadas. Tá? No caso aqui, ó, 8 e 6 está definindo um ponto nesse plano R2. Esse 6 menos 3, que é o ponto A que eu desenhei aqui, também é um ponto definido em R2, no espaço formado por a junção, né, de duas retas ortogonais que formam esse quadrado aqui, tanto na horizontal quanto na vertical. Isso, R2, vai definir o que a gente chama de, em computação, 2D, que é duas dimensões. Por que duas dimensões? Poxa, mais simples que isso, né? Duas dimensões, porque tem uma dimensão vertical e tem uma dimensão horizontal. Tá? Daí você fala assim, poxa, mas por que chama de x e y? Cara, isso é convenção. Podia chamar de beta, alfa, m, n, x1, x2, tá? O que é importante dizer é que esse plano, tá? Essa reta está contida no plano, tá? E daí a gente vai ver que os vetores, todos esses vetores que eu desenhei aqui, eles têm que estar contidos nesse plano, tá? Mas daí tem sempre o cara que faz aquela pergunta, né?
Mas e se eu tiver... Como que eu faço, então, para representar alguma coisa tridimensional? Não tem problema nenhum. Para representar tridimensional, em vez da gente ter duas coordenadas aqui, tá? Eu vou copiar isso tudo. Isso tudo. Como que eu faço para copiar isso tudo? Isso aqui também. Copiar, colar, Ctrl V. Isso, veio tudo para cá. Para eu transformar isso daí em tridimensional, é fácil. Eu coloco mais uma variável aqui, tá? Tá? E digo que agora são funções que têm 3 incógnitas, tá? Na realidade, aqui era para ser x, né? Pô, legal. Mas como que eu desenho essa bodega aqui? Ah, cara, agora complicou pro César, hein? Tá? Por quê? Porque eu tenho que desenhar, veja bem, eu teria que desenhar uma reta em x, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui. E ela não está reta. Aperto o Shift, que ela fica reta. É, só que não tá, velho. Shift, Shift, Shift. Shift, que ela fica uma reta. Tá vendo? Isso é para estar vertical certinho, tá? E daí eu pego uma outra reta em Y, certo? Olha que bonito. Elas têm que estar aqui, ó, a 90 graus, certo? Porque foi isso que definiu esse plano. Esse plano é um plano R2. Cara, é um quadrado, mas o quadrado vai para o infinito, na realidade, tá? Mas se eu trouxer a reta para frente aqui para mim, ou para trás, né, essa reta Y, os planos vão virar, é como se fosse uma folha de papel virando, tá? Mas essas duas retas definem esse R2. Como que eu desenharia, então, uma terceira reta aqui para fazer o eixo Z? O pessoal faz um desenho mais ou menos assim, que eu particularmente não gosto muito, e eu vou dizer por quê. Porque você não tem a noção, tá, de que essa reta que faz jus ao plano Z, ela está também 90 graus com tanto ou com a reta x ou com a reta y, tá? Seria a mesma coisa, eu teria que desenhar aqui assim, ó, um ângulozinho de 90 graus, e daí complica para a gente a visualização, tá? Mas o que eu quero dizer é que dependendo do jeito que eu viro isso daqui, a gente cria o que eu chamo, tá? Eu chamo, não. Os caras que inventaram essa bodega toda aqui chama de R3, tá? Que é um R3. O que significa R3? Tá? Significa eixo dos reais, né, do X, eixo dos reais do Y e eixo dos reais do Z. E como que o Z está? O Z ele está entrando. Quer ver? Deixa eu... Eu acho que se eu conseguir parar a apresentação, tá? Para a apresentação, volta a apresentação, só que eu vou apresentar a tela inteira, tá? Vamos ver se funciona essa bodega aqui que eu tenho, tá? Vamos pegar aqui, mudar aqui o meu negócio para o negócio da FAN, né? A FAN possibilitou que eu fizesse download desse cara aqui, que eu nunca usei, mas a gente vai
Vai brincar. Vocês estão vendo um quadradinho virando aí na tela? Eu não estou vendo o chat agora. Fala para mim. Sim, estão vendo. Tá, então espera só um momentinho aí que eu nunca mexi com isso. Tá? Daí, vamos ver o que acontece. Create and delete? Ô, louco, cara. Tem que permitir mesmo. Olha que legal, cara. Eu estou permitindo que o SketchUp, tá? Veja, edite, crie e delete todos os arquivos que eu tenho no meu Google Drive. Não sei por quê. Tá? E que veja todas as minhas aulas do Google Classroom. Pô, legal, hein? Bonito isso. É uma maravilha. Pronto, SketchUp, você pode fazer o que você quer fazer. Tá? Por que eu estou falando isso daqui? Eu quis fazer isso daqui. Simple Template Meters. Olha que bonito. Vamos ver se eu consigo ver um negócio aqui. Ó, aqui acho que dá para a gente entender melhor. Vocês estão vendo esse homenzinho aí? Espero que vocês. Sim, professor. Então, aqui, ó, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um sistema com 3 coordenadas. Tá? Tem o X, que é o vermelho, vamos imaginar. Tem o verdinho lá, que é o Z. E tem o azul, que é o Y. Tá? Ou seja, se eu fizer um desenho qualquer aqui, tá? Sei lá. Ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz um desenho qualquer. Tá? Deixa eu pegar o extrude aqui para dar uma estrudada. Né? Puta merda. É duro, né? Quando você não sabe usar a ferramenta, né? Bom, mas já deu para ver aqui. Olha o que acontece. Eu já desenhei 2 coisas, tá vendo? Só que esses desenhos, obviamente, se eu pegar um ponto dele aqui, ó, esse pontinho, por exemplo, eu não sei como desenhar o pontinho, tá? Esse pontinho, ele pode ser descrito em função de 3 coordenadas, concorda? X, Y, Z. Tá? É exatamente isso que eu queria mostrar aqui e talvez não consiga. Tá? Então, quando você mexe com R3, você tem 3 coordenadas. Tá? E daí você tem que fazer algumas considerações sobre o escrito. Tá? Quais considerações? Bom, por que R3? R3 porque é formado por 3 planos. Concorda? Tem o plano X, que é formado pelo X, né? Pela reta do X. Tem o plano Y, que é formado pelo plano do Y. E tem o plano do Z, que é ortogonal tanto ao X quanto ao Y, que dá a profundidade do negócio. Então, com 3 coordenadas, eu já consigo definir pontos em 3D. Tá? Esses pontos em 3D, eles são definidos por esse esquema aí. Tá? Bom, daí você fala assim, legal, para resolver esses sistemas de equação, tá? Como que a gente faz? Bom, tem várias técnicas, tá? A gente tem 10 minutinhos de aula, ainda dá para a gente brincar um pouquinho. Primeiro, o que a gente precisa fazer? Tá? Descobrir se os sistemas têm soluções. Tá? É essa a nossa intenção. Porque um sistema que não tem solução pode ser um sistema que a gente não consegue implementar, resolver, concorda? Matematicamente, não tem solução. Se não tem solução, não dá para a gente programar, tá?
E tem vários métodos para a gente descobrir se os sistemas têm soluções ou não têm soluções, tá? Mas, antes disso, deixa eu ver se eu consigo escrever um negócio aqui para vocês. Inserir, símbolos não, equações. Deixa eu ver se tem uma equação aqui que é interessante. Essa daqui. Tá. Tá. Dá uma olhada nesse negócio aqui. Isso daqui a gente conhece, né? Bhaskara, né? A gente tem uma incógnita que a gente quer saber e a gente quer descobrir as raízes dessa equação, tá? Bom, da onde vem isso daqui? Isso daqui é um método para a gente descobrir, tá? O resultado de uma equação mais ou menos assim. Concordam? Quer dizer, não tem nada de anormal nisso. A gente pode não lembrar como fazer, mas não tem nada de anormal, tá? Igual a zero. Porque é uma equação, tem que ser igual a alguma coisa. Quando a gente vai fazer isso, como é uma equação quadrática, nesse caso aqui, a gente vai ter duas soluções, né? Se existir soluções. Pode ser que essa equação não tenha soluções. Se ela não tem soluções, não significa que ela não existe. É que ela não tem soluções definidas nos números reais, mas ela pode ter soluções definidas em números complexos, tá? O que eu quero dizer, por exemplo, é que as equações podem ser escritas, por exemplo, assim, ó. Eu vou apagar isso daqui, tá? Por exemplo, eu vou escrever, vou mexer em tudo aqui, tá? 3 de 3 x mais, não é esse mais dentro, não. Mais fora. Mais, sei lá. Pi. Cadê o pi? Símbolo, equação, não. Não, não é equação. Caramba. Ser pi. Symbolic. Símbolos. Símbolos. Pi. Pi. Y. Menorzinho aqui. Y. Mais um I. I é um número complexo, igual a zero. Tá? Então, se eu pegar isso tudo aqui e multiplicar por x, por exemplo, tirar esse negócio aqui. Tá? E esse negócio aqui que ficou embaixo, aqui, por que ficou embaixo? Eu não sei trabalhar com esse negócio, mas não vem ao caso. Ó, não está dividindo por nada aqui. Imagina que isso daqui seja 1, tá? Eu tenho raiz de 3x, ou melhor, raiz de 3 vezes x, ou x raiz de 3, mais πy mais i igual a zero. Isso daqui, tá? Apesar de eu ter... Olha, o π a gente sabe o valor, não é uma variável. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho isso daqui de incógnita, ou de variável, isso daqui de variável, tá? E isso daqui é um número complexo, mas é variável. Isso daí também é uma equação linear, tá? Ou seja, mesmo que a gente veja alguma coisa muito complexa na frente da gente, tá? A gente pode calcular e descobrir se eu colocar isso daqui igual a alguma outra coisa, por exemplo, em vez de ser uma equação de segundo grau, tá? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。
colocar igual a 6 aqui, pegar esse cara aqui por embaixo. Tá? São duas equações, não são? Eu tenho condição de resolvê-las. Tá? Eu tenho condição de resolvê-las. Ou seja, pelo menos descobrir se essa equação aqui pode ser igual a essa, ou se tem pontos comuns, tá? Em R2, no caso, porque eu só tenho x e y, tá? No caso aqui tem um complexo também, né? Tá? Mas o fato é assim, eu consigo fazer e descobrir se esse sistema formado por essas duas equações algébricas, tá? Que elas são lineares do primeiro grau, não tem nada que vá fazer essa equação ser segundo grau. Eu consigo dizer para vocês se, primeiro, tem solução, né? Por quê? Primeiro que ele pode ter solução e eu saber a solução. Segundo, saber assim, qual é o resultado meu, quais são os pontos. Se é XY, eu vou te dar solução 5 em X e, sei lá, 256 em Y. Beleza, é onde essas duas equações são iguais, equivalem. Tá? Pode ter solução, mas pode ter infinitos pontos. Lembra quando as retas são paralelas, por exemplo? O fato é que eu falei só reta, né? Mas eu posso ter uma outra função aqui, tá? Que faz parte do sistema, tá? Que não seja uma reta, né? Não sei. Aí vai do grau de complexidade do idiota que faz o programa. O problema, né? Ó, se eu tiver aqui uma função assim, ó, uma curva, tá? Eu não sei se essa curva, pelo menos na onde eu estou analisando ela aqui, tá? Na onde eu estou analisando ela aqui, aparentemente ela não vai ter ponto comum. Tá vendo? Porque se ela continuar para cá, ela vai subir para lá. Se ela continuar para cá, ela vai subir para cá. Só que ela está se distanciando dessa reta. Então ela é divergente. Ela não vai, em momento algum, tá? Eu vou ter pontos aqui no x e no y que são comuns tanto a essa reta quanto a esse negócio, tá? Então pode ter uma pode ser impossível esse sistema, a solução desse sistema. Tá? Ou eu posso, no caso, como eu falei, ter duas curvinhas assim, paralela, bonitinha, que também é um sistema possível, tá? Mas não vai ter uma única solução. No caso é quando as duas estão juntas, né? Estou confundindo tudo já. Tá? Bom, daí você me pergunta, legal, César, você me explicou que dá para definir ponto com vetor. Mas se aqui o R eu tiver em R3, como eu defino um vetor em R3? Tá? Como eu defino um vetor em R3? Né? Sei lá, você vai ter o vetor, você vai desenhar. Nossa Senhora, é tão simples. Era tão simples desenhar no, no SketchUp. Por que os caras dificultam a vida da gente aqui? Tem que conhecer as ferramentas. Né? Tá? Eu não vou conseguir desenhar um vetor aqui. Ó, aqui é a origem. Se eu fizer um negócio assim, uma retinha, e eu fizer a curva, você tá vendo que o vetor tá meio esquisito aí, ó? Tá, ele tá torto, né? Ou seja, para definir esse vetor aqui, como ele começou no início, o que eu falei, né? O que define o vetor é esse pontinho aqui no final, onde eu estou com o mouse, esse pontinho aqui. Só que esse pontinho, como ele está no R3, ele é descrito em função de x, y e z. Tá? Então, se eu voltar aqui no negócio aqui, tá? X, y. Tá, 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 tá.
eu teria que fazer se Deus quiser. Putz, gente, tá difícil aqui o negócio, hein? Tô fazendo o meu máximo, hein, moçada? Não vai ficar chateado comigo, não. Então, eu defini aqui, ó, com esses 3 pontinhos, eu defini um vetor, tá? No R3, tá? Bom, quais são as metodologias que a gente tem para resolver isso daqui? A gente vai ver na próxima aula. E eu só queria deixar de importante, que eu acho que é importante para vocês, é assim, aonde eu vou usar essa patavina toda aqui? Que de repente dá um norte para vocês, vocês falam, pô, a gente vai ter que fazer um monte de cálculo, né? Bom, primeiro que a gente não vai fazer muito cálculo, porque quando as equações são assim, são 3 variáveis, 4 variáveis, 5 variáveis, 6 variáveis, ainda dá para resolver na mão, né? Mas quando começa a crescer muito, 7 variáveis, 8 variáveis, 9 variáveis, a gente vai ver que vai ficar muito grande esse sistema, tá? Por qualquer método que a gente faça da maneira convencional que a gente conhece, fica muito difícil de fazer na mão. Então, o que a gente tem que fazer? Nós, como cientistas da computação, nós, como sistemas de informação, tá? A gente tem que entender como que isso acontece no computador, tá? E na aula que vem eu vou mostrar para vocês, tá, que se a gente for fazer programas para fazer essas atividades para a gente, de tentar isolar o X, isolar o Y, isolar o Z, isolar não sei o que lá, para descobrir se os sistemas têm soluções, tá? A gente faz um algoritmo para fazer isso, porque é só soma, subtração, né? Soma com a linha de baixo, divide com a linha de baixo, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente vai chegar na solução. Ó, tem solução e o X, Y, Z, W, K e L são esses os valores aqui. Só que a gente vai ver que mesmo o computador mais moderno que a gente tem, para resolver sistemas que tem N variáveis, demora um tempo muito grande para se fazer essa conta. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar com outros sistemas. E quais sistemas que a gente trabalha para fazer essas conversões? Bom, a gente trabalha com matrizes. Então, a gente vai ter que aprender um pouquinho de matriz. Primeiro que eu já mostrei mais ou menos para vocês que qualquer ponto no plano e em 3D, no R3, pode ser definidos pelas coordenadas. Só que quando a gente tem 16 variáveis, 25 variáveis, 256 variáveis, o que significa? Que a gente está trabalhando num plano R16, R25, R256, tá? E cada pixel que a gente vai ver que é um pontinho no nosso computador, por exemplo, cada pontinho daquele, ele pode ser representado por uma string, né? Uma sequência de números, tá? E o computador tem que calcular todos os pixels para apresentar a tela que vocês estão vendo na casa de vocês. Daí você fala assim, pô, mas a gente não vai fazer isso na mão? Não, a gente não vai fazer isso na mão. Mas a gente tem que entender como que a matriz funciona, como que descobrir se o sistema tem solução funciona, e o que a gente faz quando o sistema é impossível, tá? Significa assim, deu pau no software, eu não consigo representar uma telinha no computador, deu pau, deu bug, né? Sabe quando você olha para cima no joguinho e você não vê nada? Por que não vê nada? Porque o que o cara quis fazer no computador é impossível de fazer, porque o sistema matricial que ele usa para fazer as contas, que vai desenhar um negócio para ele, ferrou. Se entrar no Google Earth, né, no Google Maps, às vezes você vai ver problemas desse tipo. Desculpa, gente, eu vou fechar aqui a gravação por hoje, tá? Espero que vocês tenham assimilado e entendido. Entretanto, tem muita coisa para falar e eu vou ficar pelo menos mais 3 minutinhos na sala para tirar dúvidas de vocês após eu interromper a gravação. Não esquece de ver que os filmes lá, as gravações das aulas estão lá no YouTube, onde você já conhece. O Henrique está presente.